temeroso é a China, porque a doença está muito disseminada. Mesmo assim, nem todo lugar da China tem a doença, né? É claro que, por exemplo, agora está vendo o problema, parece que o país da Europa com maior preocupação é a Itália, mas mesmo assim, eu não vejo, digamos assim, porque você vai viajar, você vai se infectar. Eu diria que as pessoas nos restaurantes que estão atendendo, as pessoas que estão na rua, elas são pessoas saudáveis, não estão doentes, né? É um país de milhões de habitantes que você tem um número pequeno de pessoas infectadas. Eu diria que tem um certo cuidado, é claro que a viagem está programada, eu não suspenderia a viagem absolutamente, a não ser pessoas muito idosas, pessoas que fazem tratamento, que entendam a infecção, poderão tê-la da forma muito grave. Então, esse grupo de pessoas talvez seja prudente adiar a viagem, mas de um modo geral não há uma recomendação para as pessoas não viajarem e não manterem a sua rotina, porque no momento essa recomendação pode ser que mude, mas de acordo com o evoluir dos fatos, mas nesse momento a recomendação é que as pessoas podem agir normalmente. Doutor Anastácio, a transmissão do coronavírus, ela é mais intensa e mais fácil do que uma gripe comum? Acredito que seja mais ou menos semelhante. Algumas doenças, por exemplo, pegamos aqui, o sarampo tem uma capacidade de transmissão muito maior. Uma pessoa contaminada contamina de 15 a 18 pessoas, enquanto que o corona é de 2 a 3, é o que acontece com as outras, com H1N1, etc. O fato é que, falei do sarampo, mas o sarampo tem uma vacina efetiva. Você vê que o sarampo tem uma vacina efetiva, nós tínhamos mais de 90% da população coberta e tivemos dificuldade de controlar os poucos casos. Por isso é que todo esforço deve ser feito para que realmente nós utilizemos as medidas preventivas que é o uso de máscara para aqueles que estão tossindo muito, que estão realmente infectados, ou evitar colocar a mão na nariz, na boca, né? Usar o álcool em gel nas mãos, não ficar em casa aquele indivíduo que está realmente muito doente, porque se ele está numa sala, ele termina tossindo e contaminando outras pessoas, porque isso você tem que ficar pelo menos a 2 metros de uma pessoa para não contaminá-la, mas isso não quer dizer que estando a 3 metros não contamine, dependendo da intensidade da tosse, dependendo da intensidade do fluxo de gotículas. Então, eu acho que a grande recomendação é aqueles que estiverem doentes, saber que eles podem contaminar outras pessoas e agirem preventivamente, seja com H1N1, que nós não temos ainda, mas seja com resfriado comum, seja com a gripe comum, que agora começa a afetar as pessoas. Doutor Anastácio, quando o vírus influenza H1N1, né, chegou, também trouxe muita preocupação, né? Mas logo se providenciou uma vacina. O senhor acredita que será também, rapidamente aí, teremos uma vacina para o coronavírus? Inclusive, já nos Estados Unidos já teve uma companhia que já produziu uma vacina. O problema é que a partir do momento que eu produzo uma vacina, ela tem que ser testada, fase 1, fase 2, fase 3, porque você só pode aplicar uma vacina na população quando nós tivermos certeza que ela só trará benefícios. Então ela pode, essa vacina ela produz imunidade, mas aí tem que passar para fazer os testes em um grupo pequeno de voluntários para ver se forma imunidade e depois, na fase final, testar realmente para ver se ela protege um grupo de pessoas. Mas para nós chegarmos a esse ponto, isso leva, de um modo geral, leva um ano, pode até ser que em 9 meses você tenha a vacina, mas a vacina é fácil de produzir. Os testes para garantir da sua segurança é que levam em torno de um ano. Então, se o coronavírus se manter essa transmissão sustentada, o vírus não perder a patogenicidade, não reduzir essa virulência, nós teremos uma vacina mas será para o final do ano, o ano que vem. Quer dizer, nós teremos que esperar até janeiro, fevereiro, e aí é mais uma vacina. A pergunta é se nós tivermos uma vacina para o coronavírus, nós poderemos aplicá-la junto com H1N1? Provavelmente, mas nós não temos certeza ainda, porque hoje você vê que nós temos vacina trivalente, pentavalente, porque o ideal é dar uma aplicação e prevenir contra as várias doenças. Então, eu vejo com otimismo a vacina,
mas quero dizer que vai levar muitos meses, todos dizem em torno de 1 ano. Então isso, a vacina já tem mais de uma vacina pronta para ser testada, mas os testes é que levam muitos meses e nós só teremos a vacina no início do ano que vem. Doutor Anastácio, há risco de uma epidemia global? Eu diria que há risco de nós termos casos, digamos, de transmissão em todos os países. Isso eu acredito que vai acontecer no Brasil, em todos os países. Quanto maior for o cuidado das pessoas e das autoridades, menor será o drama. Mas como é um vírus que ninguém tem imunidade prévia, e não tem uma vacina, e não tem uma medicação efetiva que possa, digamos assim, matar o vírus, então essa disseminação pelos países, ela é provável que ocorra. Qual a gravidade dessa disseminação é que nós não sabemos ainda, por isso é que está se discutindo tanto, para que em ocorrendo não seja tão grave e não traga tantas vítimas e tanto sofrimento. Doutor Anastácio, nós gostaríamos de agradecer aqui a sua presença no Diálogo Aberto. Chegamos aí na reta final do programa e gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final aí para as pessoas, para as famílias, não é? Para uma mensagem realmente de tranquilidade, né? Mas de tranquilidade com responsabilidade, não é? Então, por favor. Não, na realidade, o coronavírus é uma realidade, é uma ameaça que provavelmente vai se concretizar. Nós teremos casos no Ceará, nos outros estados. No Brasil tivemos um caso importado, mas é provável que nós tenhamos casos autóctones. É evidente que a maior parte dos casos são pouco sintomáticos, não trazem absolutamente nenhum prejuízo maior à saúde das pessoas, mas as populações mais suscetíveis a ter doença grave, eu diria que independente do corona, essas pessoas quando estiverem doentes, um pouco mais sintomáticas, devem procurar assistência, porque todo tratamento sendo feito mais cedo, ele tem resultados melhores, evita óbitos, etc. Mas eu diria o seguinte, que a maioria das pessoas podem ficar tranquilas, porque realmente é uma doença que de cada 100 pessoas, e quando nós dizemos de cada 100 pessoas, há 2 óbitos em pessoas idosas, provavelmente nós estamos vendo os casos sintomáticos. Provavelmente desses casos nós temos 500 casos para ter 2 óbitos, porque a maioria das pessoas que não têm sintomas, o diagnóstico não é feito. Nós estamos fazendo diagnóstico de pessoas que estão com sintomas e vão para as unidades de saúde. Então, quando nós dizemos que tem, vamos dizer, 100 casos de uma gripe, nós tivemos foi 1000 casos, porque a maioria tem casos. Então, eu diria que, de um modo geral, a doença afeta muito poucas pessoas de maneira séria. É claro que aquele afetado sempre, mas eu diria que devemos agir preventivamente, como nós falamos. A pessoa que estiver doente, a criança que estiver doente, não mandar para a escola. A pessoa que estiver tossindo demais, com muita secreção, o ideal é ficar em casa e proteger os seus entes queridos. E aqueles que saem realmente ao tossir, cobrir a boca, cobrir o nariz do espirro para as gotículas não atingir as pessoas, usar álcool em gel, até carregar aqui no pescoço, porque fica mais fácil de pegar, né, um tubinho. Eu acho que também ver as empresas, as farmácias, não explorarem as pessoas, porque enquanto que em alguns países, quando acontece isso, os comerciantes baixam o preço para ajudar a população, aqui estão aumentando o preço para matar a população. Então o espírito de pouco amor ao próximo tem sido algo que tem proliferado no Brasil, mas nós temos que trabalhar para que realmente nós possamos ajudar as pessoas. Devemos ter lucro, sim, mas dentro de um aspecto de responsabilidade. Responsabilidade social. Né? Responsabilidade social, e sabendo que, na realidade, hoje nós ajudamos as pessoas, amanhã as pessoas nos ajudarão. Então, acho que o espírito de cooperação, o espírito humanitário, o espírito de amor deve prevalecer para que nós tenhamos uma sociedade mais justa e mais solidária. Muito obrigado. Ok, é isso aí. Chegamos ao final do programa Diálogo Aberto de hoje. Uma entrevista, uma honra de ter aqui o Dr.